Bom, Karina, já, né, deu meio-dia 32, a gente não pode atrasar, né? A gente tem os compromissos, né, de aula, outras reuniões. E, em nome do Senapec, gostaria de agradecer mais uma vez a sua importante colaboração conosco. Esse tema que você vai apresentar, que são métodos de síntese, é, como, deixa eu só olhar aqui direitinho o título. Métodos de síntese do conhecimento é um tema que sempre vai estar, né, acho que em pauta para quem quer se formar na pesquisa, e sempre os alunos pedem, todo ano é um tema que os alunos pedem, os docentes, os professores têm dúvidas, eu vejo que vai se atualizando, então hoje a gente já ouve vários tipos, né, de métodos de síntese de conhecimento, e a gente sempre tem dúvida. Então, eu queria agradecer a sua colaboração importante, que não é de hoje, tá bom? E fique à vontade para fazer a sua palestra, tá bom? Muito obrigada de antemão. Também queria agradecer a todos os presentes que estão chegando, e eu creio que será um período aqui muito, muito bom, tá bom? Para a gente falar um pouquinho sobre esse tema, tá bom? Obrigada. Obrigada, Renata. O áudio tá legal, gente? Beleza. Boa tarde para todos. Muito feliz de estar aqui, viu? Renata, obrigada aí, em nome, você representando aí o Senapec. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando um tema que eu adoro, né? Falar de métodos de síntese de conhecimento, realmente é algo que perpassa todos os projetos de pesquisa. Quem não precisa fazer introdução, uma revisão para escrever uma boa introdução, uma revisão para escrever uma boa discussão, todo mundo precisa, né, de uma certa forma, buscar literatura. Então, vai ser um prazer estar aqui trazendo algumas ideias para vocês, então fiquem muito à vontade. Eu vi aqui os nomes conhecidos na plateia. Então, assim, gente, na medida do possível que eu puder ir ajudando, tirando dúvidas, vamos lá. Então, eu vou apresentar aqui a minha tela para você. Opa, botão errado. Beleza. Muito bom, gente. Obrigada pelo carinho, por estar aqui com vocês, né? A gente faz um monte de sacrifício, né? Tá todo mundo aí correndo com o horário de almoço para poder estar aqui em mais uma atividade do Senapec. Então, agradecer Lília, sempre muito proativa, atenciosa com a gente. Lilian, fica muito à vontade para me parar aqui na apresentação. Queria perguntar se você está vendo minha apresentação, se ela está aparecendo aí para vocês. Estou vendo sim, está aparecendo. Ah, beleza, beleza. E aí, gente, torcer para o meu celular aguentar aqui a bateria, legal. Vamos lá então, pessoal, vamos conversar sobre métodos de síntese de conhecimento. Eu vou trazer alguns aspectos, assim, gerais dos métodos e eu vou tentar aprofundar um pouquinho a coisa em alguns métodos. Não dá, né, gente, 1h30 trazer tanta coisa, tantos elementos, mas, assim, na medida do possível, eu vou conseguir trazer aqui boas ideias para vocês, tá bom? Então, o que eu pensei para essa apresentação de agora? Gente, trazer um pouquinho sobre características dos métodos de síntese de conhecimento. Sim, pessoal, esses métodos, eles têm características, existe até, assim, vamos dizer assim, elementos importantes que vão estar presentes nesses métodos de síntese de conhecimento. Então, existe aí algumas diferenças, eu vou trazer para vocês. Abordar, né, algumas diferenças entre os métodos, então vocês vão ver que daqui a pouco eu vou apresentar um quadro com a maioria dos métodos que a gente realiza e as principais diferenças entre eles, e vou trazer conceitos e etapas de alguns métodos, tá? Eu elenquei 3 métodos que eu acho que são métodos que a gente usa muito, né? Que é a revisão de literatura, a revisão integrativa e a revisão sistemática, mas mais uma vez, gente, vai ser aquela passada rápida, porque são coisas que, sim, é uma aula cada elemento desse, né? Então, é mais para vocês terem uma ideia e até motivação para buscar conceitos mais aprofundados. Bom, gente, nós, né, da área da saúde, estamos o tempo todo buscando o que tem de mais novo, de melhor, porque, assim, o conhecimento é muito dinâmico, a saúde é muito dinâmica, e
a produção de conhecimento ela é muito grande também. Então, imagina, né, a quantidade e a complexidade de informação que é produzida diariamente, né, somado isso, o nosso tempo limitado de realmente poder processar tanta informação, quando a gente tem em mão um método sim, de conhecimento, esse caminho ele vai ficar mais suave, né, vai ficar mais conciso. Então, como é importante a gente produzir métodos de síntese de conhecimento para a área da saúde, porque a gente consegue, né, num único artigo, trazer elementos que são fundamentais para entender aquele tópico que nos interessa naquele momento, tá? E assim, gente, eu não posso deixar de falar para vocês, né, do que move a gente em relação a essa metodologia. Então, eu venho de um grupo de pesquisa de prática baseada em evidências, né, liderado pela professora Cristina Galvão e a professora Renata Silveira, que são pessoas assim que têm, trabalhado, a gente tem trabalhado juntas há muito tempo em relação a esse tipo de metodologia. E também dizer para vocês, né, que temos muitos alunos aqui, a gente tem 2 disciplinas na pós-graduação, uma no primeiro semestre ela é voltada principalmente para os alunos do mestrado profissional, né, que é prática baseada em evidências, mas no segundo semestre a gente tem uma disciplina um pouco maior, que realmente traz aí os métodos de conhecimento um pouco mais aprofundado. Então, uma disciplina de 7 créditos no segundo semestre. Então, se alguém aqui tiver interesse, né, fique atento à hora que sair aí a malha horária, né, da pós-graduação. Se quiser fazer as nossas disciplinas, elas são bem concorridas. A gente costuma abrir aí 30 vagas. Mas assim, todo semestre a gente vê que os alunos têm muita vontade de fazer a nossa disciplina. Então vai ser um prazer, né, depois contar aí com vocês nas nossas disciplinas também. E como eu falei, gente, para falar de métodos de conhecimento, não dá para deixar de falar de prática baseada em evidências, porque é o método que norteia, né, esse pool aí de metodologias utilizadas para sintetizar conhecimento. Então, trazendo uma definição rápida do que é a prática baseada em evidências, é uma abordagem de solução de problemas, né, que vai integrar a melhor evidência. De onde que vai vir essa evidência? De estudos bem delineados e de estudos bem feitos, mas não só isso, também dados do cuidado do paciente, combinando as preferências e valores desse paciente, mas também a nossa expertise clínica enquanto profissional, porque a gente vai ganhando experiência ao longo do tempo. Isso tem que ser considerado também na hora que a gente vai juntar, né, o quebra-cabeça, né? Vou trazer o melhor estudo, vou trazer o que o paciente necessita naquele momento e prefere, mas não vou deixar nunca de lado a minha experiência clínica também, tá? E aí falar assim, nossa, mas qual que é a melhor evidência disponível hoje na literatura? Né? Se a gente pegar a pirâmide de evidências, o topo da pirâmide são revisões sistemáticas com meta-análise. Né? Então, se você tem uma revisão sistemática com meta-análise bem feita, bem desenhada, você muda a prática clínica, você muda a política pública, né? Você realmente consegue ter aí um embasamento suficiente para mudar uma prática. Né? Então, esse é o top, né, digamos assim, em relação à pirâmide de evidências. E quando a gente fala de prática baseada em evidências, né, a gente também tem aí as etapas dessa prática. E se você olhar também com carinho cada uma dessas etapas, vocês vão ver que essas etapas elas casam muito com as etapas dos métodos de síntese de conhecimento. Então, etapa 0 qual é? É cultivar um espírito questionador, é estar sempre se perguntando, sempre se questionando, né? É muito difícil a gente aceitar aquilo que o outro faz sem pensar, mas será que é isso mesmo? Será que está correto? Então, essa etapa ela é muito importante, porque para que a gente vai fazer um método de conhecimento? A gente quer responder uma pergunta, né? Então, esse espírito de questionar, né, ele é muito importante para essa metodologia. A primeira etapa é a elaboração da questão clínica, então vamos trazer aqui alguns elementos para pensar na pergunta de pesquisa. Então essa pergunta ela não é feita de uma maneira aleatória, ela é baseada aí num acrônimo, né? Cada método tem método específico que vai ter um acrônimo que vai diferenciar um pouco. Né? Na segunda etapa, a busca e a coleta de evidências, e assim, quando a gente olha para os métodos de síntese de conhecimento, é a etapa mais prolongada, é a etapa que mais dá trabalho, porque é aqui que você vai montar a estratégia de busca, né? Você vai lá nas bases de dados, faz a busca, e aí depois você vai ter essa etapa de selecionar os estudos, fase 1, fase 2, então, na minha visão, uma das etapas mais trabalhosas é a etapa 2. Depois vem a questão da avaliação crítica e síntese de evidências. Então, a avaliação crítica,
há métodos de síntese de conhecimento que ela faz parte do método da avaliação crítica, né? Então, por exemplo, numa revisão sistemática, você tem que olhar se aquele estudo realmente foi bem conduzido, então eu tenho que olhar a qualidade metodológica desse estudo. Então, eu vou olhar se esse estudo tem algum risco de viés, por exemplo, para responder minha pergunta de pesquisa, mas também existem aí outras ferramentas, como uma ferramenta para avaliar a certeza de evidência, como, por exemplo, o ROB2. Mas, assim, gente, nesse mundo, né, do método de conhecimento, tem muitas ferramentas disponíveis e a gente vê tantas coisas que a gente precisa se apropriar devagarzinho, uma a uma, né, e identificando aquela que é mais apropriada para aquilo que eu quero realmente buscar. A quarta etapa é quando a gente integra as evidências com a expertise clínica e as preferências do paciente, né? A quinta é a avaliação dos resultados da decisão clínica e a sexta etapa é a divulgação dos resultados daquela decisão. Sim, é muito importante que a gente, né, baseado nesse processo, possa realmente dizer aí para a comunidade científica se realmente aquilo foi capaz de ajudar, né, a resolver aquele problema. Bom, olhando assim de uma maneira geral para os métodos de revisão, e aí eu deixo para vocês esse artigo da Hart-Lang, ele é de 2014, mas é um artigo excelente. Ó, quem está em dúvida de que método vai fazer, esse é um dos artigos que eu indico muito a leitura, que realmente é um artigo muito bom, tá? Então, o método de revisão objetivo ele tem que estar muito explícito, tem que ter um desenvolvimento de um protocolo metodológico, e hoje os métodos robustos, todos os métodos a gente tem aí sugerido e faz parte da metodologia o registro do protocolo, né? O uso de estratégias para buscar os estudos relevantes. Então, olha só, usar as estratégias adequadas, usar as ferramentas adequadas, né? Isso é muito importante nesse tipo de metodologia. Também um método para avaliar a qualidade e o risco de viés. Claro, vai depender da metodologia. Por exemplo, quando eu falo de uma revisão de escopo, eu nunca vou fazer a avaliação da qualidade daquele estudo e muito menos do risco de viés, porque não faz parte dessa metodologia, né? A extração de dados e os procedimentos de síntese, cada metodologia se difere, né? Então, na revisão integrativa, eu vou buscar uma fotografia daquilo que está acontecendo, né? Uma visão geral em relação aos estudos que eu encontrei. Na revisão de escopo, eu vou buscar mapear, né? Então, tem maneiras diferentes de fazer síntese. Por exemplo, na revisão sistemática, se eu tenho estudos que se assemelham, eu posso, de repente, fazer uma meta-análise, né, uma análise que é uma análise gráfica aí dos resultados apresentados, enfim. E a apresentação dos resultados, ela pode variar entre as metodologias. Então, eu posso ter uma apresentação mais descritiva, mas eu também posso ter tabelas, gráficos, então eu tenho uma infinidade aí de maneiras que a gente pode utilizar. Tá? Esse é um outro livro que eu gosto muito, que é desse Michel Couglan e da Patrícia Cronin. Eles têm assim, uma literatura bem gostosa, assim, recomendo se alguém quiser investir aí nesse tipo de metodologia. E assim, nas páginas iniciais, né, eles trazem várias nomenclaturas que são utilizadas para se referir a métodos de revisão, e aqui eu trago algumas. Assim, até eu coloquei esse guarda-chuva, porque realmente tem muita metodologia. E assim, gente, não dá para a gente absorver todas, né? A gente tem que absorver uma a uma, né? Então, ó, tem a revisão narrativa, revisão padrão, muitas dessas eu nem sei dizer para vocês qual é a diferença. O que é uma revisão padrão, né? Eu não sei, não saberia dizer para vocês, mas tem a revisão de escopo, uma revisão qualitativa, integrativa, metassíntese, quando você tem estudos qualitativos e você pode fazer uma reanálise desses estudos, sistemática, tradicional, rápida, meta-etnografia. Então tem muitos nomes diferentes para se referir a esses métodos, e cada método tem o seu jeitão de ser executado, né? Isso é muito importante. Beleza. Então, falando aí dos estágios, dos métodos de revisão, a gente sempre vai ter o delineamento da pergunta de pesquisa. Então, a gente vai sempre utilizar, para pensar na minha pergunta de pesquisa, uma estratégia. Então, eu coloquei a PICO aqui, mas existem inúmeras variações. Então, tem a PECO, tem PCC, né? Tem muitas variações que também vão depender do método que eu vou utilizar. Se eu vou fazer uma revisão sistemática, se vocês olharem lá no livro da Cochrane,
a estratégia PICO a mais adequada, né? Mas eu vou fazer uma revisão de escopo, a PCC é a estratégia adequada, né, para esse tipo de metodologia. Então, eu preciso pensar nisso quando eu vou delinear a pergunta de pesquisa. Uma vez que eu tenho a pergunta, né, você ser identificado os critérios de inclusão e exclusão dessa metodologia, né, e assim, a gente tem pensado os critérios de inclusão e exclusão também de acordo com a estratégia que eu selecionei. Então, se eu estou pensando, vou usar a estratégia PICO, em relação à minha população, que critérios que eu vou utilizar para incluir? Em relação à população, o que vai me fazer excluir aquela população? Né? A mesma coisa vale para intervenção. O que eu vou usar para incluir e o que eu vou pensar na exclusão? Só lembrando que o critério de exclusão ele não deve ser o oposto aos critérios de inclusão. Tá? Isso, uma vez que você pensou no critério de inclusão, você tem que pensar em coisas diferentes para pensar na exclusão. Nunca uma ser oposta à outra, não é essa a ideia, tá? A identificação clara do processo e do protocolo de revisão. Então, o protocolo de revisão, ele deve ser desenhado antes de se iniciar a busca na literatura, tá? Eu posso fazer uma busca piloto para eu identificar se o meu estudo realmente ele tem potencial de ser feito, de realmente responder aquela pergunta de pesquisa, mas uma vez que eu tenho o meu protocolo bem desenhado, eu preciso, né, tá com ele pronto, registrado. Hoje nós temos repositórios para isso, e eu vou falar alguns deles para vocês já já. A estratégia de busca na literatura, ela tem que ser explícita e compreensível. E assim, gente, quem já teve experiência de montar a estratégia de busca sabe o quanto que isso é trabalhoso. São idas e vindas, requer leitura, busca das palavras-chave aí, né, essas palavras que a gente chama de descritores controlados, que estão lá no MESH, no DEX, mas também eu posso incluir aqui na estratégia de busca elementos não controlados, né, que as próprias ferramentas nos proporcionam, mas também, de repente, são palavras que estão nos artigos, nos textos que a gente lê, né, porque nem tudo está no DEX, gente, nem tudo está no MESH. Às vezes eu estou trabalhando com uma temática muito diferente e daí eu vou realmente usar o termo adequado, independente dele ser controlado ou não controlado. Mas é muito importante que a estratégia de busca seja conformada por palavras-chave e descritores controlados. A extração de dados explícita, imparcial e reprodutível, isso é muito importante, né? O leitor, o autor, o revisor, precisa deixar muito claro como ele vai extrair esses dados, né? Porque, de repente, esse estudo ele pode ser reproduzido daqui 5 anos. E se eu não deixo claro o que foi feito para extrair os dados, eu não vou conseguir que esse estudo seja reproduzido, né? Avaliação da qualidade dos estudos primários, aqui eu coloquei estudos primários, mas, na verdade, a gente tem revisões de estudos secundários, né? Numa revisão de escopo, você vai incluir estudos primários, estudos secundários, então, só que na revisão de escopo não há avaliação da qualidade, né? Então, isso é importante de considerar também. Síntese e análise sistemática dos dados, né? Então, você deixar claro o que você vai fazer para aquela síntese, como esses dados serão analisados e as conclusões baseadas em evidências. Todas as metodologias de síntese de conhecimento sempre vai ter aí a questão da limitação dos estudos, né? Não é só a limitação, né? Eu vou identificar lacunas de conhecimento. Por que eu vou fazer uma revisão sistemática, uma revisão de escopo, por exemplo, onde eu vou fazer um mapeamento? Olha, eu tenho que colocar na revisão de escopo, né, as lacunas identificadas, assim como na revisão integrativa, né? A gente precisa pensar que essas coisas são importantes de serem colocadas também. Beleza. Aqui um outro estudo que foi publicado em 2017, também recomendo muito. Ele traz esse acrônimo SALSA, né, que realmente ele traz de uma maneira muito abrangente o que deve ser considerado nos principais tipos de métodos de síntese de conhecimento. Então, SALSA é o acrônimo aí de Search, Appraisal, Synthesis e Analysis. Então, por exemplo, numa revisão narrativa, você pode ou não ter aí uma busca, né? Na verdade, né, não tem aí uma metodologia muito específica para uma revisão narrativa.
A avaliação dos estudos não é considerada, né? A síntese, geralmente narrativa, e análise cronológica, conceitual, pode ser temática também, mas é um método de revisão que, na verdade, a gente utiliza principalmente quando a gente está montando o nosso projeto de pesquisa, quando a gente está fazendo uma revisão para escrever uma boa introdução, hein? Não tem um passo a passo, né? A gente busca os estudos que vão nos interessando e a gente vai construindo um conhecimento que tem uma certa lógica. A revisão de escopo, ela pode incluir pesquisas em andamento, pesquisas já publicadas, literatura cinza, né? Ela não tem um passo aí de avaliação crítica desses estudos. A síntese, ela pode ser tabular, narrativa, então existem até elementos gráficos que você pode utilizar numa revisão de escopo, que são bem interessantes, e ela caracteriza a quantidade e a qualidade, ela faz um mapeamento. Então, um bom referencial para quem desse grupo está interessado em fazer revisão de escopo é o capítulo 11 da Joana Brix, né, do manual da Joana Brix, que está disponível, então vocês podem acessar, ele é aberto, é livre, é um lugar assim que eu particularmente uso muito, né, quando eu estou realizando esse tipo de estudo. A revisão integrativa, né, ela tem aí uma busca abrangente, ela requer avaliação da qualidade, e hoje o que a gente tem visto de novo na revisão integrativa? Além de olhar nível de evidência, que é algo muito importante nesse tipo de metodologia, a gente tem sim olhado para aqueles estudos que vão ser analisados e tem olhado assim em relação à qualidade metodológica desses estudos. Então a gente tem usado ferramentas, né? Tem várias ferramentas disponíveis, daqui a pouco eu vou aprofundar um pouquinho com vocês. Então, na revisão integrativa, se a gente usa a avaliação da qualidade da evidência, né, do qualidade metodológica daquele estudo junto com a evidência, a gente vai ter um estudo de boa qualidade, realmente estudos bem conduzidos aqui, tá? A síntese pode ser narrativa, crítica, e análise vai procurar identificar conceitos, também traz lacunas e recomendações. A revisão sistemática, ela tem aí uma busca bem exaustiva, bem abrangente, então a gente procura esgotar, né, o que tem aí na literatura disponível, a gente busca muito várias bases de dados, busca na literatura cinza, né? A avaliação da qualidade, ela é muito rigorosa, então aqui o risco de viés dos estudos, eles são muito bem avaliados, além da certeza de evidência, também deve ser identificada aqui na revisão sistemática, e a síntese, geralmente narrativa, tabular, mas também, né, quando eu levo a revisão sistemática para uma análise estatística, onde eu faço uma meta-análise, eu também posso ter aí uma análise gráfica daqueles resultados. A revisão sistemática é um método para trazer recomendações para a prática, né? E quando eu estou falando de meta-análise, eu estou falando de medidas de efeito, então realmente são estudos que mudam paradigmas, né? Muito importantes da gente ter em mãos, talvez conduzir, se a gente, né, tiver aí os recursos e o tempo suficiente. A revisão qualitativa, ela pode empregar a amostragem seletiva ou proposital, não é uma metodologia que eu me aprofundo, né? Eu hoje tenho feito revisão sistemática, revisão de escopo, revisão integrativa, né? Eu tenho outro método que eu quero me aprofundar futuramente, mas a revisão qualitativa, ela não é algo para mim ainda. Por quê? Porque eu não sou uma estudiosa de métodos qualitativos. Então, quem aqui já gosta da pesquisa qualitativa, né, se apropria aí dos recursos, dos métodos utilizados na pesquisa qualitativa, são pessoas que têm grandes condições de fazer aí uma revisão qualitativa, né? A avaliação da qualidade, ela é rigorosa, a síntese pode ser narrativa e também qualitativa, e aqui é muito válido o uso de análise temática, modelos conceituais, tá? A metassíntese, ela é um tipo de... Como na meta-análise, que você leva uma revisão sistemática para uma análise estatística, a metassíntese é quando você pega aí uma revisão qualitativa e eleva ela para uma nova reanálise, onde você vai usar ferramentas apropriadas também para isso, tá? A busca, ela é sistemática e rigorosa, também tem avaliação da qualidade metodológica desses estudos. Geralmente a síntese é narrativa, com uma representação gráfica e tabular, e ela é aquela metodologia cuja análise interpreta e transforma os achados de estudos qualitativos
para explicar determinados fenômenos. Então, quem é da pesquisa qualitativa, talvez seja uma metodologia bem legal da pessoa se aprofundar. Beleza, gente. Então, agora, a minha ideia é trazer um pouquinho mais cada uma dessas estruturas que eu trouxe para vocês aí nesse estudo publicado aí em 2017. Então, falando um pouquinho da busca, né? Quais são os critérios para busca? Os elementos que a gente tem que considerar? Bom, primeiro elemento são as fontes, né? Onde que eu vou buscar o meu estudo? Quais são as bases de dados, né? Vai entrar literatura cinza na minha busca? Então, gente, base de dados é algo que a gente precisa pensar muito. Olha, que base que eu vou buscar? As bases mais importantes da saúde. Você tem lá o PubMed, Medline, você tem o Lilacs, você tem o Sinal, o Embase, o Scopus, o Web of Science, né? Temos que tomar cuidado quando a gente busca dentro de portais. Então, quando eu busco dentro da PVS, eu não estou buscando base de dados. Dentro da BVS tem um monte de base de dados. Então, assim, até quando eu faço revisão para periódicos, né, e o autor colocou lá que fez a busca na BVS, eu questiono, porque BVS não é base de dados, né? Dentro da BVS eu posso filtrar o Lilacs. Eu uso a BVS para buscar dentro do Lilacs. Mas muito cuidado, gente. Também cuidado com bibliotecas eletrônicas. Por exemplo, o Cielo, o Science Direct, são bibliotecas eletrônicas. Eu posso usar as bibliotecas eletrônicas para fazer a busca? Pode usar. Mas não coloca essas coisas diferentes dentro do pool da base de dados, porque são coisas diferentes, tá? Literatura cinza, a gente tem ferramentas para buscar literatura cinza, né? Então, por exemplo, a gente tem usado muito o Google Scholar para buscar a literatura cinzenta, né? Então, é a principal busca aí que a gente tem feito, mas existem outras ferramentas também. Em relação à estratégia de busca, ela pode ser computadorizada, né? Então você vai montar a estratégia de acordo aí com os elementos. Então você vai buscar os termos controlados, os termos não controlados, vai fazer aí uma conjugação desses elementos usando os operadores booleanos, o OR, o AND, né? Então você pode fazer essa busca por meio do computador, né? Mas antigamente, né? Assim, eu lembro na minha época de faculdade, bem no comecinho, eu fui descobrir o computador, gente, quando eu estava na graduação, né? Acho que muitos aqui vão lembrar disso, né? Na época de graduação, que a gente, né, ia lá na biblioteca e tinha um grande livro para a gente fazer busca manual dos estudos. Então, assim, hoje, como está fácil para a gente, né, fazer estratégia de busca, a gente tem aí muita tecnologia disponível. Em relação ao período ou data, né, é possível, sim, restringir últimos 5 anos ou 10 anos, mas isso depende muito do método. Quando eu uso um tipo de restrição como essa para uma revisão sistemática, eu estou trazendo aqui um viés para o meu estudo, né? Agora, para uma revisão integrativa é muito interessante. Por quê? A revisão integrativa é aquele método onde eu vou incluir estudos que têm desenhos muito diversificados. Então, às vezes eu tenho na mão tantos estudos, e aí se eu lanço mão de um recurso como esse, eu consigo tornar a minha revisão mais palatável, mais dentro daquilo que eu preciso produzir, né? Então é muito legal, muito interessante eu poder fazer isso. Às vezes eu vou utilizar como um período ou data algum marco cronológico importante. Então, sei lá, de repente, olha, no meu hospital, não, vamos lá, pôr aí as datas importantes. Por exemplo, agora não estou conseguindo pensar muito, mas de repente alguma mudança de legislação que aconteceu em determinado ano, que está muito relacionado com aquele tema que você está pesquisando. Então, se você justifica o porquê que você está selecionando os últimos 5, 10 anos, gente, na revisão integrativa isso é super possível. Na revisão sistemática eu não recomendo, revisão de escopo também é possível utilizar esse tipo de ferramenta. O escopo da busca ou síntese do conhecimento, então, de repente, a minha busca ela vai ser mais ampla, né, ela vai ser mais limitada, né, isso é muito importante de pensar. Então, por exemplo, na revisão integrativa, geralmente as nossas buscas, elas são mais amplas, né, porque a gente está buscando desenhos diversificados para tentar responder uma determinada pergunta de pesquisa, né. Mas, por exemplo, numa revisão sistemática, né, esse escopo da busca ele vai ser mais limitado, né, porque eu vou buscar, se eu vou fazer uma revisão sistemática de efetividade, eu vou buscar ensaios clínicos randomizados, né, que vão
de fato, responder a minha pergunta de pesquisa. Então, isso vai limitar um pouco a minha busca. Beleza, então vimos aí em relação à busca, e agora em relação à qualidade dos estudos, o que a gente pode considerar? Bom, é importante que no meu protocolo eu já tenha identificado os critérios, né? O que eu vou usar para avaliar a qualidade dos meus estudos, tá? Existem aí instrumentos já padronizados, então, por exemplo, lá no site da Joana Brix, né, eles trazem uma série de ferramentas para avaliar a qualidade de estudos de diversas metodologias. Então, você tem estudos, você tem uma ferramenta específica para avaliar ensaio clínico, ferramenta específica para avaliar estudo de coorte, né? Então, é muito interessante a gente poder usar esse tipo de ferramenta. Tem ferramentas que são específicas para cada desenho de pesquisa, mas tem ferramentas mais amplas, né? Por exemplo, o McMaster, você tem aí para avaliar estudos qualitativos e estudos quantitativos. Eu sei que é muito abrangente usar um tipo de ferramenta como essa, mas de repente é o que eu posso naquele momento. Se eu tiver na mão muitos estudos, né, olhar os desenhos de uma maneira muito separada, talvez isso emane muita energia do grupo de pesquisa, né? O número de estudos avaliados, né? Então, eu posso avaliar a qualidade de estudos em todos os estudos que eu estou trabalhando, mas se eu tiver com um número muito grande, vamos supor, eu tenho 30 estudos para fazer análise, de repente eu posso aí fazer uma amostragem de 10, sei lá, 50% dos estudos, para eu tentar identificar se esses estudos estão bem conduzidos, estão bem desenhados. Existem vários tipos de avaliação da qualidade de estudos, então eu posso usar o julgamento, crítica, né, informal, formal, e aqui alguns instrumentos padronizados, né? Então, por exemplo, para revisão sistemática, a gente tem o grade, né? A gente tem um nível de evidência que a gente pode usar para revisão integrativa, para revisão sistemática também, né? Outras ferramentas como o Amistar, o CASP, da Joana Brix, McMaster. Agora eu tenho uma aluna de mestrado que vai usar a ferramenta do Johns Hopkins. Então, tem muitas coisas. Eu tenho feito um compilado aí de ferramentas para avaliação da qualidade dos estudos, porque realmente, quando a gente está fazendo revisão integrativa, a gente precisa ter, assim, elementos para nos colocar assim, olha, é aqui que eu vou, né? Porque, às vezes, olhar desenhos de uma maneira muito separada, né? Cada desenho torna o trabalho bem complexo. Em relação à síntese, a gente tem que ter em mente dois conceitos de combinação de dados. Então, uma coisa é eu resumir, outra coisa é eu sintetizar. Então, quando eu estou resumindo, né, eu estou fazendo uma descrição sucinta dos dados, né? Mas quando eu faço síntese, eu também estou combinando com os insights do autor, né? Então, por exemplo, a revisão integrativa é um método onde a gente faz síntese de conhecimento. Quando eu estou fazendo uma revisão de escopo, eu estou resumindo, eu estou fazendo um sumário daqueles dados. Então, aqui só para vocês terem uma ideia que há diferenças em relação à síntese, dependendo do tipo de método que eu estou realizando. Então, a síntese ela pode ter um formato narrativo, né? Então, quando a gente está descrevendo aí o passo a passo aí, né? De repente uma análise cronológica, que tem aí uma lógica. Eu posso usar diagramas gráficos, então, por exemplo, se vocês olharem no gráfico, mesmo no capítulo 11 da Joana Brix, quando ela traz aí análise de revisão de escopo, quantas análises diferentes, né, maneiras diferentes que a gente pode mostrar um gráfico, aqueles dados, é muito interessante, né? Também pode usar ilustrações, né, as tabelas, então tem muita coisa que a gente pode lançar a mão aí. Claro que vai depender do método que eu estou utilizando. Em relação à análise, né, a gente precisa pensar aí que os elementos da análise da literatura podem incluir alguns dessas questões aqui. Então, eu posso fazer uma análise conceitual, temática, baseada em modelos, né? Não é todo tipo de método de síntese de conhecimento que é possível isso. Eu posso fazer uma análise numérica, onde eu vou medir, vou estimar o efeito de uma determinada intervenção. Isso aqui é válido, principalmente para uma revisão sistemática, onde eu faço uma meta-análise. Eu posso fazer uma combinação de conceitos e números, então eu posso, de repente, fazer um mapeamento, uma associação, identificar lacunas. Posso fazer análise de sensibilidade, isso também é válido, principalmente na revisão sistemática, e recomendações para a prática, políticas e pesquisa. Claro,
Isso tudo vai depender do método. Então, se eu fizer uma revisão integrativa, eu avaliei nível de evidência, mas eu não avaliei a qualidade metodológica dos estudos, eu não posso propor mudanças para a prática. Mas se eu faço as duas coisas, sim, a gente pode mudar, sim, uma prática clínica, porque você avaliou a qualidade daqueles estudos que foram analisados. Beleza, até agora, gente? Até agora a gente detalhou um pouquinho aquele método SALSA, né? E aí vocês vão ver que todas as revisões perpassam cada um desses elementos, né, de maneiras diversas. Então, aqui, trazendo nesse quadro, né, os principais tipos de revisão, né, em relação ao propósito, os guias de relato e avaliação da qualidade. Queria abrir aqui um parênteses em relação aos guias de relato, né, assim, quem faz aí revisões para as revistas, né, já está aí muito forte, né, que esses guias de relato, eles são utilizados, né, realmente para guiar o relato daquele tipo de estudo, né? Não é para usar ele como referencial metodológico. Então, se eu estou propondo uma revisão sei lá, revisão integrativa baseada no Prisma, ou revisão sistemática baseada no Prisma, gente, não é isso. O Prisma não é um referencial teórico, ele é um guia para que haja um padrão entre as produções na literatura em relação ao que se deve ter em cada parte, desde a introdução até a referência, o que é esperado para aquele tipo de metodologia, tá? E aí vocês vão ver que tem métodos de revisão que não tem um guia de relato específico, mas que a gente empresta alguma coisa deles, né? Então eu posso usar alguma coisa assim para deixar o meu método mais robusto. Então, na revisão sistemática, qual que é o propósito? Sintetizar resultados de estudos que sejam muito parecidos entre si. Ele tem um guia, o Prisma ele foi atualizado em 2021, então não dá para fazer mais a revisão sem usar o guia mais atualizado. E aí a gente vai olhar para a avaliação da qualidade. Tem o risco de viés de cada estudo, onde a gente vai usar o ROB2, mas também a gente vai usar uma outra ferramenta, que é o GRADE, para avaliar a certeza de evidência. Quando é possível fazer meta-análise desses estudos, né, então você vai também utilizar os mesmos guias, né? O handbook da Cochrane é um guia muito interessante para quem está pensando em fazer esse tipo de metodologia, né? E aí a avaliação da qualidade será a mesma. Em relação à meta-análise de estudos observacionais, que também é possível sintetizar resultados homogêneos de estudos observacionais, né? Então você tem um guia específico para isso, que é o MUSE. E aí também vai ser avaliado o risco de viés dos estudos não randomizados, tá? Em relação à revisão qualitativa, qual que é o propósito? Sintetizar resultados de estudos qualitativos, né? Análise narrativa. Existe aí, não existe somente o ENTREC, né? Tem o COREC, tem outros guias, né? E aí você tem várias ferramentas também para utilizar para fazer a avaliação da qualidade. Revisão integrativa, você vai fazer síntese de estudos qualitativos e quantitativos. A gente tem utilizado o Prisma, mas não dá para seguir o Prisma tal e qual, né? A gente usa ele parcialmente, tá? Não há critérios específicos para avaliação da qualidade, mas a gente tem lido uma literatura mais recente da revisão integrativa, então tem um livro da Toronto, não sei se vocês conhecem, né, ele traz a avaliação da qualidade, sim, dentro da revisão integrativa. Então, a gente tem feito no nosso grupo de pesquisa a avaliação da qualidade mesmo na revisão integrativa, tá? A revisão de escopo tem o propósito de mapear conceitos e evidências, né? Existe um prisma específico para revisão de escopo. Então, gente, não dá para misturar as estações. Se eu tenho um prisma específico para revisão de escopo, então eu vou usar esse prisma, tá? E ela não requer, não tem aí a preconização de fazer a avaliação da qualidade. A revisão guarda-chuva, onde tem o propósito de sumarizar resultados de revisões sistemáticas, né? É uma metodologia que eu também não domino, mas é muito interessante aí você poder fazer uma revisão guarda-chuva quando você tem várias revisões sistemáticas daquele mesmo tópico produzidas. Não tem um guia de relato específico para isso e também não tem critérios bem estabelecidos para avaliação da qualidade. Beleza, gente? Então,
Dito isso, minha internet deu uma engasgadinha aqui, eu vou enfocar agora para vocês 3 métodos aqui, bem rápido, né, gente, porque o nosso tempo é curto. Então, eu vou falar rapidamente da revisão narrativa. A revisão integrativa é uma metodologia, assim, que eu acho que a gente precisa olhar para ela com bastante carinho, porque hoje tem muitas revistas que não aceitam revisão integrativa, e elas não aceitam por quê? Porque houve aí uma banalização, digamos, dessa metodologia, onde as pessoas começaram a produzir revisão integrativa, mas não seguindo aquele padrão de rigor, né? Então, é um método que segue muito rigor, gente, e eu acho que a gente precisa olhar, ter aí um olhar carinhoso para esse tipo de revisão. Não é uma revisão fácil, tranquila de ser feita. Tá? E a revisão sistemática, que é também, né, tão rigorosa quanto uma revisão integrativa, e ela tem uma série de ferramentas, então queria trazer bem rapidinho aqui para vocês. Bom, em relação à revisão narrativa, e aí vocês poderão encontrar mais, né, elementos nesse livro aqui, né, se vocês tiverem interesse, né? Então, é um método que foi muito utilizado, já muito utilizado antes, né, de emergir, por exemplo, a revisão sistemática. Dependendo da área da saúde, a revisão narrativa ela é muito feita, né? Na nossa área, não, né? A gente tem visto mais um movimento de revisão com um método robusto. Mas a revisão narrativa, por exemplo, meu marido é da área das biológicas e eles com muita frequência publicam revisão narrativa nas revistas da área dele, né, porque são ainda métodos bem aceitos. Não existe aí um método formal para buscar os estudos na revisão narrativa. Então, gente, não dá para ficar buscando elementos de revisão integrativa, revisão sistemática para fazer na revisão narrativa, porque não existe uma metodologia específica para isso, tá? É um método menos rigoroso, mas, gente, ele é muito importante porque é a base dos nossos trabalhos acadêmicos, né? Então, quando a gente vai montar um projeto de pesquisa, quando a gente vai montar uma introdução, quando a gente vai montar, fazer uma discussão daqueles resultados dos nossos estudos, é essa metodologia que a gente vai estar buscando, tá? Então, ela vai trazer muito aprendizado, né? Porque ela vai explorar um tópico específico, mas sem muito rigor, sem muito metodologia para isso. Em relação à revisão integrativa, né, ela é uma abordagem ampla, né? Inclui estudos primários com diferentes abordagens metodológicas e delineamento de pesquisa. Então, não sei se a gente tem alunos aqui de graduação, né? O que é um estudo primário? É uma pesquisa onde você vai, coleta um dado e aí você vai ter um resultado. Então, são estudos que têm uma análise primária, digamos assim, né? Você vai lá, pega a informação e organiza ela de uma maneira primária. Quando eu falo estudo secundário, eu estou falando assim, olha, um estudo, são revisões, né? Então, todas as revisões são consideradas estudos secundários. E aqui a grande complexidade da revisão integrativa é porque você vai aglomerar, fazer a síntese de estudos que têm metodologias e desenhos diferentes. Então, eu vou buscar aqui, eu posso ter dentro de uma revisão integrativa estudos observacionais, eu posso ter ensaios clínicos, eu posso ter um estudo de coorte, eu posso ter aí um método qualitativo, e aí eu vou fazer análise de todos esses estudos num único estudo. Gente, isso é complexo, isso não é tão simples assim de ser feito, tá? Ela tem um potencial para elaborar um retrato do tópico de interesse, então, mas ela tem aí a questão dessa complexidade, porque como é difícil combinar estudos que são tão diferentes do ponto de vista metodológico, né? Então isso pode trazer uma certa falta de rigor ou até mesmo um viés, mas é um método que você tem esse rigor e pode minimizar um pouco o viés, né? Os propósitos da revisão é definir conceitos, examinar teorias, revisar evidências, analisar assuntos metodológicos, e ela tem várias etapas, como eu vou descrever agora para vocês nesse próximo slide. Então, a questão de pesquisa, a busca na literatura, a extração dos dados, né, a avaliação dos estudos, a síntese dos resultados e a apresentação. Então, vamos detalhar um pouquinho cada um desses elementos? Então, ó, a pergunta de pesquisa, ela sempre vai determinar o foco da revisão. Então, eu vou usar uma estrutura. Essa estrutura pode ser a pico?
mas pode ser a PECO, pode ser a Picote, pode ser várias variações aí, eu já encontrei mais de 15 variações da estratégia PICO, né? Então, a gente tem muita coisa que a gente pode pensar aqui. Ela deve ser ampla o suficiente para ser interessante, mas ela tem que ter uma certa restrição para a gente poder manejar. É muito difícil você ter, sei lá, mais de 1000 estudos para, de repente, você selecionar e, sei lá, uma revisão integrativa com mais de 30 estudos, gente, é muito complexo, é muito complicado de você manejar, tá? Então, a gente precisa pensar nisso também. E aí, os verbos que a gente tem recomendado para a pergunta de pesquisa é avaliar, analisar, buscar, né? São verbos apropriados. Por exemplo, identificar é um verbo que eu vejo muitas pessoas usando na revisão integrativa. Mas identificar é uma coisa muito simples. Olha, eu só vou identificar, não vou fazer mais nada? Não. A revisão integrativa é muito mais, vai muito além do que apenas identificar um estudo, tá? A busca na literatura, então você vai envolver aí a busca incessante de descritores, então a gente vai olhar dentro das bases de dados, então o PubMed tem lá um MESH, o Sinal tem o título Sinal, mas você também tem o Entri no Embase, então vou olhar esses grandes dicionários dentro dessas grandes bases de dados para me trazer esses elementos, né, esses descritores, né? Eu vou buscar, então, que base de dados que eu vou selecionar, e daí também eu preciso pôr meu pé no chão, né? Porque, gente, não dá para buscar em muitas bases de dados. Numa revisão sistemática, eu tenho que fazer uma busca exaustiva, então justifica buscar em 7, 8 bases de dados. Mas a revisão integrativa, gente, às vezes 3, 4 é o suficiente para responder minha pergunta de pesquisa. Então, muito pé no chão quando vai pensar nas bases de dados. A partir do momento que você tem a tua pergunta de pesquisa baseada no acrônimo PICO ou suas variações, e você busca esses descritores, você vai conseguir montar a sua estratégia de busca. E essa estratégia de busca vai poder trazer vários elementos para vocês, tá? E aí também definir os critérios de seleção, né? Como esses estudos vão ser selecionados. Então, os critérios de inclusão e exclusão, né, são muito importantes de serem pensados, e aqui só reforçando que esses critérios não devem ser opostos, né, eles têm que se complementar. Importante registrar a busca, então hoje a gente tem feito a busca, o registro da busca no Open Science, no Figshare, daqui a pouquinho vai ter um slide com esses nomes para vocês, tá? E a gente só vai incluir estudo primário na revisão integrativa. Em relação à seleção, a busca dos estudos, sempre 2 fases, uma fase onde a gente vai buscar por título e resumo, e outra fase onde a gente vai fazer a leitura na íntegra nesses estudos, e ela requer também que seja mascarado, que os revisores façam isso de uma maneira independente, né? Importante que seja aos pares, e a gente tem ferramentas para isso também. Em relação à extração, vai envolver a leitura na íntegra desse estudo, então não é uma leitura única, são várias leituras, onde eu vou ter vários insights, eu posso usar até cores para identificar o que eu vou trabalhar em cada um desses estudos. É importante que eu tenha um roteiro para registrar esses dados, né? O que eu vou buscar em cada um desses estudos. Eu estou falando roteiro, gente, e eu recomendo que, assim, nós do grupo de pesquisa temos recomendado que as pessoas não usem instrumentos para coletar dados de métodos de revisão, porque não temos nenhum instrumento validado na literatura. A gente tem roteiro, a gente pode usar a palavra questionário, mas não usem formulário, mas não usem instrumento, porque instrumento não é para isso, né? É para outro tipo de dado que a gente vai buscar. A extração vai permitir a elaboração de 4 sínteses, então é importante que os resultados de uma revisão integrativa mostrem, né, a síntese de cada um desses estudos, e ela tem que ser de alguma forma explícita, imparcial e permitir que ela possa ser reproduzida no futuro, tá? E aí, como eu falei para vocês, a avaliação crítica, considerando a abordagem metodológica, o delineamento dos estudos, ela tem sido uma recomendação para esse tipo de estudo, tá? Então, a gente tem utilizado algumas ferramentas para avaliação desses estudos, como as ferramentas da Joanna Briggs Institute,
que tem aí, ela é uma ferramenta específica para cada desenho de pesquisa, mas vocês também têm o CASP, tem McMaster, tem do Johns Hopkins, né, tem outras ferramentas aí. O importante é você se apropriar dessa ferramenta, saber como ela deve ser utilizada e aplicar da melhor maneira possível. Em relação à síntese dos resultados, você pode, na revisão integrativa, fazer uma análise narrativa e integrar esses dados extraídos dos estudos. Então, você pode, inclusive, né, dar uma nova perspectiva sobre aquele tópico de interesse. Por isso que o revisor desse tipo de método, ele precisa estar por dentro daquele tópico de interesse. Então, se é da área da pessoa, ela vai conseguir dar uma nova perspectiva, fazer, né, dar novos insights para aqueles estudos, para aqueles dados que foram extraídos. Também analisar as semelhanças, as diferenças entre os estudos, né? Então é muito importante aí criar um melhor entendimento daquele tópico, né? Então a síntese dos estudos é importante, então trazer o que eles se assemelham, o que eles se diferem é muito relevante aí nessa parte de síntese. E também você pode, dependendo do número de estudos, né? Se você tem tópicos muito bem pensados, assim, olha, baseado no gênero, baseado em alguma questão importante, vocês podem trabalhar assim com categorias temáticas para deixar aí a discussão um pouco mais didática, tá? Mas isso não é algo assim que tem que ter, tá? Isso é se valer a pena diante dos estudos que você tem em mãos. Em relação à apresentação da revisão, né, então você vai apresentar um documento dessa revisão, que tem que ter toda a estrutura de um artigo científico, né, da introdução à conclusão, e a gente vai seguir parcialmente, como eu falei para vocês, as recomendações do Prisma. Por que é parcialmente? Porque tem coisas específicas do Prisma para revisão sistemática, mas muitas coisas que traz lá no Prisma, elas podem ser utilizadas na revisão integrativa, incluindo aquele diagrama, né, tão importante para mostrar como os estudos foram selecionados. Quais são as vantagens de se fazer uma revisão integrativa? Ela permite que você reúna abordagens metodológicas diversas, e nós, da enfermagem, é muito importante esse tipo de método, né, porque às vezes é muito difícil a gente ter estudos clínicos, vários estudos clínicos sobre o mesmo método, né, sobre aquele tópico de interesse. Então, para nós, é interessante principalmente por conta, né, da abordagem metodológica. Para nós, dependendo da nossa área, é mais difícil a gente ter estudos clínicos, vários estudos clínicos sobre aquele assunto de interesse. Ela permite uma identificação ampla do problema clínico e identificar também as lacunas de conhecimento e recomendações para a prática clínica. Então, essas são as principais vantagens da revisão integrativa. Bom, pessoal, então, com isso, eu já passaria para a revisão sistemática e depois, se vocês tiverem perguntas, a gente vai respondendo para vocês, tá bom? Bom, falando agora um pouquinho da revisão sistemática. Qual que é a finalidade da revisão sistemática? Eu quero fazer esse tipo de estudo quando eu quero identificar se uma intervenção é mais efetiva do que outra. Então, essa é a principal objetivo da revisão sistemática. É claro que dentro da revisão sistemática, você tem revisões sistemáticas diversas. Você tem de estudos observacionais, né? Você tem de estudos para fazer, de repente, uma análise econômica. Tem variações, né? Então, eu estou falando assim do que tem sido mais feito, tá? Que é, por exemplo, uma revisão sistemática de ensaio clínico, tá? Ela inclui, então, a busca ampla e exaustiva de estudos primários bem desenhados. Então, eu posso fazer revisão sistemática de ensaio clínico, eu posso fazer revisão sistemática de estudos observacionais, tá? De estudos qualitativos, né? E aí é importante que tenha aí os critérios claros, que possam ser reprodutíveis, né? Para fazer essa seleção dos estudos. Eu vou identificar a qualidade dos estudos e a certeza de evidência, né, que é uma coisa exclusiva aí da revisão sistemática, e aí eu vou poder ou não ter análise estatística. O que vai depender? Eu fazer meta-análise. Vai depender de eu identificar estudos que sejam muito parecidos, estudos que sejam homogêneos em relação ao seu objetivo e ao seu método. Uma revisão sistemática de boa qualidade é o melhor nível de evidência para tomada de decisão, né? Então, olhando a pirâmide de evidência, o top de linha, o padrão ouro. E aí, em relação às etapas, né, eu estou trazendo aqui o que o livro da Cochrane traz. Então, a primeira etapa da revisão sistemática é o registro do protocolo.
E aí você vai registrar o protocolo, não é o registro em qualquer lugar, né? Tem que registrar no Próspero, né? Então, se você olhar lá no guia do Cochrane, ele deixa muito explícito, você pode registrar em outros lugares também, mas o Próspero é o lugar mais importante para a gente fazer o registro. A questão de pesquisa, né, ela é importante de ser desenhada, os critérios de elegibilidade, a busca e seleção, coleta de dados e assim. Então vejam, gente, como muitos desses termos se assemelham, né, à revisão integrativa, por exemplo, que eu acabei de trazer para vocês, tá? Vamos lá, vamos falar um pouquinho de cada coisa. Em relação ao registro do protocolo, isso garante rigor e que o nosso estudo possa ser reproduzido, tá? Então, o que tem que ter no protocolo? Tem que ter a pergunta de pesquisa, os critérios de seleção, a estratégia de busca, ela tem que estar perfeita, pelo menos para uma das bases de dados, ou então, vamos lá, pelo menos no PubMed, você tem que colocar certinho, perfeito, como essa estratégia vai ser conduzida, como será feita a avaliação crítica, coleta e a síntese de dados, né? Então, esses componentes são muito importantes de estarem no protocolo. O protocolo não é algo que seja, assim, fixo, fechado, ele pode ser alterado, não tem problema alterar, mas toda alteração feita no protocolo, ela precisa ser explicada depois, na hora que eu for produzir, né, finalizar esse estudo. Existe um protocolo, um prisma somente para o protocolo, então eu recomendo que quem estiver fazendo esse estudo, tipo de estudo, que siga o prisma específico, e aí o registro, né? O Próspero é o local mais importante, então se eu estou conduzindo uma revisão sistemática com o referencial da Joanna Brix, se vocês olharem lá no manual da Joanna Brix mesmo, revisão sistemática de estudo de ensaio clínico randomizado, ela está lá escrito, para você publicar o protocolo na revista da Joanna Brix, por exemplo, eu tenho que ter pelo menos registrado no Próspero. Então, eu posso registrar no Próspero. A Joanna Brix tem uma base de dados somente de registro de protocolos, tá? Mas eu posso registrar também no Open Science e no Figshare. Então, fica aí a critério. O que é importante desse registro de protocolo? Esse registro ele vai gerar um número de protocolo. E esse número de protocolo ele tem que ser colocado no artigo, tá? Porque é isso que vai garantir que esse estudo possa ser reproduzido no futuro. Então, é muito importante a gente seguir essas recomendações. Em relação à pergunta de pesquisa, né? Claro, uma boa pergunta, ela vai investigar a relação entre dois eventos. Então, a revisão sistemática, eu vou fazer a revisão sistemática de ensaio clínico randomizado. Eu vou querer identificar se uma intervenção ela é mais efetiva em comparação com outra intervenção, que pode ser o cuidado padrão, tá? Então, é importante que tenha aí dois eventos. A estratégia pautada aí no anagrama pico, peco, picos, então pode ter variações aqui. Então, se eu vou fazer uma revisão sistemática de estudos observacionais, eu necessariamente vou usar a estratégia PECO, né? Onde em vez de intervenção, eu estou buscando a exposição, tá certo? Importante fazer o teste piloto para avaliar a viabilidade da proposta. Eu vou falar para vocês que eu tenho feito, né, e se você olhar o capítulo da Joanna Brix de revisão de escopo, né, fazer um teste piloto de uma base de dados, gente, é importante para qualquer método de revisão, tá? Para que eu tenho que saber se realmente aquilo que eu estou propondo vai me trazer estudo, né? Se eu tiver 5 estudos respondendo minha pergunta de pesquisa, gente, 5 estudos está me dizendo o quê? Está me dizendo que não está na hora de publicar essa revisão, né? 5 estudos é muito pouco para falar em síntese de evidências, né? Tem que ter mais de 5 estudos, tá? O sucesso das demais etapas da revisão vai depender dessa boa pergunta. Se essa pergunta não for bem feita, bem desenhadinha, a gente vai ter dificuldade de dar continuidade desse trabalho. Bom, em relação aos critérios de elegibilidade, eu vou pensar aí nos critérios de inclusão e de exclusão, mas esses critérios, eles têm que ser baseados nos elementos da estratégia que eu pensei. Então, para população, para intervenção, para comparação e para o desfecho, o que eu vou incluir, né? O que eu vou excluir em relação a cada um desses elementos, tá? Importante especificar a população, né? O conjunto de comparações que vocês vão utilizar para os grupos e os resultados. Então, tudo isso tem que estar muito claro quando eu estou pensando aí nos critérios de elegibilidade de cada estudo que eu estou buscando. Em relação à busca e seleção,
você tem que identificar e incluir estudos relevantes sobre o assunto. Então, a busca e seleção realmente é aquela etapa bem trabalhosa, né? Então, você vai identificar. Eu posso, de repente, buscar um estudo secundário sobre aquele tema para me ajudar a pensar em termos, né, que sejam apropriados para eu montar essa busca na literatura. E aí, além disso, buscar os termos controlados ou não, que são termos presentes, né, em bases de dados, como no PubMed, vai ter lá o MESH, né, no Lila, na BVS vai ter o DEX. É legal eu, de repente, até começar a buscar esses termos pelo DEX, né, porque eu posso buscar os termos em português, ver o termo em inglês e já partir aí para o MESH ou para o ENTRI ou para um título sinal para eu identificar os melhores termos possíveis, tá? Além disso, você vai combinar termos com os operadores booleanos, o AND, o OR e o NOT. E aqui eu queria fazer uma ressalva em relação ao operador booleano NOT, né, porque às vezes a gente coloca esse operador booleano na nossa estratégia de busca, e daí, quando você vai rodar a busca, pode ser que a base remova estudos relevantes para vocês. Então, assim, a gente não tem recomendado o uso do NOT, tá? Porque às vezes você está querendo uma terminologia que você, né, de repente não quer, mas aquele resumo aborda aquela terminologia e não necessariamente ele foi buscar aquela terminologia, né? Então, muito cuidado com o uso desse operador nas buscas de vocês, tá bom? Nós temos recomendado uma estratégia única, então eu vou olhar os elementos do P, do I, do C e do O, né? Vou buscar todas as palavras e sinônimos e conjugar, né? Por exemplo, no P eu vou conjugar com OR, no I tudo com OR, e aí entre o P e o I eu vou colocar o AND, entre o P, o I e o desfecho eu vou colocar o AND, tá? Então a gente tem trabalhado dessa forma. No Lilacs, a gente tem aí uma questão importante de dizer para vocês, né? Porque no Lilacs a estratégia de busca ela tem que ser nos 3 idiomas, né? Porque o Lilacs é uma base latino-americana e vai ter publicações em português, inglês e espanhol. Então é muito importante que seja, né, a estratégia, as palavras-chave, os descritores, a própria ferramenta dá essas palavras para vocês, inclusive dá até em francês hoje, que a gente use, né, aqueles termos conforme a ferramenta nos proporciona. Selecionar as fontes de informações, né, então em que base de dados que eu vou buscar, né? Cuidado com restrições na estratégia, então na revisão sistemática, quando eu seleciono pelo idioma e pelo tempo, isso é um viés de seleção, então pode ser que a revista não aceite o teu artigo porque você colocou um viés já logo de cara, tá? E aí a importância, gente, de usar as ferramentas como gerenciador de referências. Por que eu uso gerenciador de referências? Eu uso ele, primeiro, para organizar os estudos. Segundo, para remover duplicação. Porque se eu mando direto para um Ryan, para o Covidence, para o Summary, eu vou ter dificuldade de remover os duplicados, porque essas ferramentas, eles removem os duplicados de uma maneira, assim, mais morosa do que o gerenciador de referências, tá? Então, eu tenho usado bastante os recursos do EndNote, não o EndNote Online. O EndNote Online remove duplicação de uma maneira muito simples, né? Mas o programa, ele permite que você faça uma remoção mais abrangente, faça várias conjugações e aí você vai mandar poucas duplicações para essas outras ferramentas. O Ryan é uma ferramenta para fazer seleção de estudos, ela é gratuita, a gente tem usado demais para todas as revisões, tá? Revisão integrativa, revisão de escopo, a gente tem usado muito. O Covidence ele é endossado pela Cochrane, né? Então, se você vai fazer uma revisão sistemática usando todo o referencial da Cochrane, é interessante que você faça aí a seleção nessa ferramenta, tá? Principalmente se você vai publicar esse teu estudo, né, nos artigos, nas revistas que são endossadas aí pela Cochrane. E o Summary, que é do Joanna Briggs Institute, também a gente recomenda o uso do Summary se você pretende
publicar os seus achados na revista da Joana Brix, tá? Então, a Joana Brix tem 2 publicações, né, que são deles. Então, você só vai conseguir publicar lá se você usou as ferramentas deles, tá? Então, por isso que hoje é muito bom, né, porque desde 2016 a gente tem aí o Ryan à nossa disposição, que tem deixado as revisões mais suaves, né, gente? Porque dá muito trabalho fazer revisão. Em relação à seleção dos estudos, você tem a fase 1, fase 2 igual na revisão integrativa. Ela deve ser feita aos pares e de forma individual, né? Os conflitos resolvidos por consenso e os motivos de exclusão devem ser registrados. Isso não muda muito no que é feito na revisão integrativa. A coleta de dados também é importante ter um roteiro padronizado, né? Você definir muito bem que informações que você vai extrair de cada estudo. Importante que também seja feita aos pares e de forma independente, né? Nessa etapa, você vai fazer a avaliação da qualidade metodológica, então você vai identificar o risco de viés e, posteriormente, avaliar a qualidade dessas evidências, a certeza dessa evidência para cada desfecho, e aí você tem o grade, que é outra ferramenta aí disponível. A síntese pode ser descritiva, mas se você tiver estudos, se você tiver mais de um estudo que seja bem homogêneo, ou seja, teve objetivo praticamente igual, usou as mesmas ferramentas, lá na metodologia, você pode fazer a meta-análise, tá? É importante também identificar a heterogeneidade, né? Então, a heterogeneidade é uma ferramenta estatística, né, para identificar o quanto que esses estudos são semelhantes. Então, quando a gente está utilizando as ferramentas para fazer isso, você consegue, né, identificar se esses estudos, o quanto que esses estudos são heterogêneos ou não. E o Prisma, que é o guia, né, tanto para relatar a revisão, quanto, né, a questão do fluxograma. Tá bom? Também traz implicações para a prática clínica, para a pesquisa, e é o que eu falei para vocês, né? É um método padrão ouro, né? Quando você tem uma meta-análise, você, né, consegue alterar a prática clínica. Então, importantíssimo, né, das vantagens da revisão sistemática, a metodologia, ela tem que ser descrita de forma que ela possa ser reproduzida, tá? Hoje a gente tem um movimento aí de evitar a duplicação desnecessária de estudos, então a gente tem muita gente fazendo revisão muito parecida, por isso que é importante, antes de fazer uma revisão, olhar esses diretórios, vai lá na Cochrane, vai lá no Joana Brix, pesquisa, joga as tuas palavras-chave, vê se o teu estudo já está sendo conduzido, porque é desnecessário ficar fazendo estudo igual, gente, você não consegue publicar depois, né? E é isso, gente. É o melhor nível de evidência, né? Principalmente quando você tem meta-análise, porque é uma importante fonte aí de informações para embasar a tomada de decisões na nossa saúde. Já estou me encaminhando para o final, a gente está vendo que o tempo passa rapidão, né? Mas queria mostrar para vocês aqui a nova carinha do Prisma, né? Ele tem 27 itens, e é legal, quando você está fazendo a revisão sistemática, está fazendo aí o teu artigo, que você olhe para cada um desses itens, né? Na publicação, o revisor vai cobrar aonde que está, em cada página do teu manuscrito, aonde que você abarcou cada um desses elementos que estão aqui colocados para vocês. Né? O fluxograma, que também mudou de carinha, né? Então, se vocês entrarem, existe um site do Prisma, se vocês colocarem no Google Prisma, ele vai aparecer aí, então tem lá todas as ferramentas, inclusive o Prisma para revisão de escopo, vai estar lá também, bonitinho, né? E hoje, gente, para quem estava acostumado a usar o fluxograma com 4 fases, hoje, vocês vejam que hoje ele passou para 3 fases, né? E tem algumas coisas específicas, né? De repente você tem como identificar quando você identificou estudos por outros métodos, né? Então, o novo Prisma, ele permite aí uma análise mais abrangente, né? Notem que quando a gente faz a fase 1 de seleção de título e resumo, a gente não precisa mais colocar as razões de exclusão. A gente só coloca a razão de exclusão na fase 2, quando a gente faz a leitura do estudo na íntegra, tá? Então, dá uma olhadinha lá no site do Prisma e usem, gente, usem muito, tá? Se eu puder dar um bom conselho aqui para vocês, gente, usem as ferramentas que estão disponíveis, né? Fazer um método de revisão sem usar um gerenciador de referências e sem usar um aplicativo online
Gente, é muito complicado. Vai fazer como? Vai imprimir resumo? Vai montar uma planilha no Excel? Eu já fiz isso, mas eu fiz isso antes de conhecer as ferramentas. Então, gente, se apropriem das ferramentas para que vocês possam realmente fazer um estudo sem gastar tanta energia, porque já vai ter um gasto de energia muito grande aqui, né, para fazer análise desses dados e tudo mais. Então, procurem realmente usar aquilo que é disponível, tá bom? Na nossa disciplina, a gente tem, uma das aulas, a gente conversa bastante com os alunos, né, em relação ao uso do gerenciador de referências, a como usar o Ryan. Então, a gente precisa se apropriar, gente. E no YouTube tem tanta coisa já disponível, que antigamente não tinha nada disso, né? Hoje tem muita coisa. Então, basta você ter aquela força motriz, aquela motivação, né, de ir lá buscar a informação e se apropriar, tá bom? Aqui, para finalizar essa parte, né, para depois vocês terem um tempinho aí para pergunta, né, se eu puder dar algumas dicas para vocês. Pessoal, primeira dica, seja consistente no método. Eu estou fazendo uma revisão integrativa, e aí eu vou ficar usando muitos conceitos de outros métodos de revisão. Não dá, gente, olha, eu estou fazendo revisão integrativa, eu vou usar o prisma da revisão de escopo. Não dá. Eu tenho que ser consistente. Então, eu vou pegar aquela metodologia, vou pegar o passo a passo proposto e vou seguir à risca, tá? Outra coisa importante, a gente não fica inventando nomes. Quantas vezes eu peguei um método de revisão para revisar, aí, né, como revisora aí de algumas revistas do nosso país, onde a pessoa escreveu estudo descritivo exploratório do tipo revisão integrativa. Gente, isso não existe. Método de revisão não é estudo descritivo exploratório, tá? Você vai colocar método de revisão integrativa, ou revisão integrativa da literatura, ou revisão sistemática. Não fique inventando coisas diferentes, gente, tá? Deixar claro o referencial metodológico adotado. Então, como eu falei, não fica misturando os referenciais. Se você tem um referencial específico para aquele método, não vale a pena ficar trazendo coisas que não são daquilo. Então, por exemplo, avaliação de risco de viés, lá o GRADE, o ROB2, que são ferramentas da revisão sistemática, gente, não cabe para uma revisão integrativa, não cabe para uma revisão de escopo, tá? Então, tenham isso em mente. É importante analisar a revista pretendida para publicação, né? Hoje a gente tem visto muitas revistas que estão olhando para a revisão integrativa, né, com uma certa, né, um olhar aí diferenciado, né? E eu acho que a revisão de escopo está indo para esse caminho, porque as pessoas estão publicando revisão de escopo que não seguem aquela metodologia preconizada, né? Então, vamos tomar cuidado. Olha, revisão integrativa é diferente de revisão de escopo, o passo a passo é diferente. Vocês sabem que recentemente eu mandei uma publicação para uma revista, e aí o revisor solicitou que eu mudasse o método, que em vez de ser revisão integrativa, que fosse uma revisão de escopo. Mas, poxa, eu simplesmente mudar o nome, muda tudo, eu teria que fazer de novo, porque é diferente. Inclusive, a revisão de escopo, você busca estudo primário, estudo secundário. Então, tome cuidado com isso, tá? Análise, deixar claro o que foi feito em cada etapa, né? Então, muito importante, né? Principalmente quando eu vou registrar toda a etapa da busca, considerando aí o registro do protocolo. Então, gente, olha, usar o Figshare, usar o Science... até fugiu aqui. O Open Science são repositórios muito importantes. No Open Science é um pouquinho mais complexa o registro do protocolo, mas o Figshare é muito simplificado, gente. Então, se não conseguiu fazer num, faz no outro, mas é importante deixar claro o que foi feito, para que seu estudo, você mostre, olha, meu estudo tem robustez, né? Não fazer sozinho às pressas, né? Uma boa revisão precisa de equipe, de 6 a 12 meses no mínimo para fazer uma boa revisão. Revisão sistemática, gente, até 24 meses para ser feita, tá? O uso das tecnologias, como eu falei, usar os softwares, usar os gerenciadores, usar as ferramentas e também, por que não, né, analisar os bons estudos publicados. Analisar sem copiar, né, gente? Eu analisar com aquele olhar, olha, deixa eu ver o que essa revista tem publicado de revisão integrativa, porque eu quero, né, realmente submeter um estudo que tenha aí um bom potencial para ser publicado.
Beleza, gente? Ó, vou deixar para vocês aqui o meu e-mail, tá? Se vocês tiverem necessidade de entrar em contato comigo, né, tirar alguma dúvida, eu fico à disposição. Então, vou parar aqui a apresentação, Lilian. Eu vi que bombou aqui de um monte de pergunta, mas eu acabei não conseguindo parar, né, para ir respondendo para vocês. Mas foi isso que eu pensei. Essa é uma aula, gente, que eu inclusive dou em algumas disciplinas de pós, só que eu tirei alguns slides porque eu achei que era muita coisa para falar em 1h30. Acho que até que consegui, né? Ah, a Zanete está aqui, gente. Eu não tinha visto, Zanete. Tudo bom, minha linda? É isso, gente. Então, vou deixar aqui aberto. Professora Karina, em nome do Senapec, eu gostaria de agradecer pela contribuição. Essa contribuição é anual, com certeza enriquecedora. Eu também fiquei na sua palestra, tá? Ao longo da sua explanação, só teve uma pessoa que levantou a mão. Tem bastante ouvinte manifestando, viu? Agradecendo, te parabenizando. Eu me perdi no chat, que tem muita coisa. E a pessoa que levantou a mão, abaixou a mão. Então, se ela quiser... E aí, Caio, eu já vou falar que eu vou ficar só até 2 horas, que 2 horas eu tenho que entrar numa aula. Tá, beleza. Não, Casinha, obrigada. A Lilian vai ficar com você até o final. Gostaria também, antes de te passar a palavra, de agradecer a Lilian por todo o apoio de sempre pelo Senapec. Muito obrigada. E prazer revê-la, professora Maria Lúcia. Um prazer sempre. Obrigada. Obrigada, Cá. Obrigada mais uma vez ao Senapec pela oportunidade, viu, gente? Valeu. Mariana, quer falar, Mariana? Professora, gostaria de tirar uma dúvida, mas antes agradecer, uma aula rápida, uma aula com muitas informações, muita coisa importante. Eu sou da Bahia, da Universidade Estadual de Feira de Santana, entrando agora no doutorado, e, enfim, né, vi a chamada, me inscrevi, foi muito bom ter vindo aqui. Minha dúvida é uma dúvida simples, mas volta e meia a gente tem discussões sobre isso, que é a questão da BVS, né? E você me falou e me chamou a atenção. Na BVS, a gente entende que ela é uma biblioteca, né? Mas ela tem os filtros para serem utilizados por base de dados. É possível utilizar a BVS fazendo esses filtros por base de dados e ainda assim dizer que pesquisou naquela base? Então, essa é uma dúvida. Tá, ó, obrigada, Mariana, pela tua pergunta. Assim, ó, o BVS, gente, é um grande portal, né, que aglomera uma série de bases de dados. Então, se você coloca na tua metodologia que você buscou na BVS, só coloca isso, eu vou te questionar, mas como assim? Buscou no grande portal? Lá tem um monte de base de dados? Eu quero mais, não é só isso. Mas você pode colocar, olha, que essa busca foi feita, por exemplo, no Lilacs via BVS. Você pode colocar dessa forma. Agora, colocar de uma maneira muito abrangente, porque você vê, quando a gente joga a busca lá, a estratégia de busca na BVS, gente, aparece muito estudo, né? Então, tem muitas bases de dados lá. Então, é importante você deixar claro para o leitor, você pode usar BVS, você deve. Eu prefiro fazer na BVS do que naquele formulário AIH do Lilacs. Eu prefiro 1000 vezes. Mas precisa ter esse cuidado na hora de você explicar o que você fez. Ó, você não quer que seu método seja reproduzido? Então, você tem que deixar claro como essa parte foi feita. Tá? A Lucinha está aqui, Maria Lúcia, você tem tanta experiência como revisora da Latina, eu queria muito que se você quiser abrir o microfone e trazer um pouco dos seus insights, porque essa turma aqui daqui a pouco está submetendo artigo para Latino, não é? Obrigada, Karina. Primeiramente, queria agradecer. A sua palestra foi maravilhosa, excelente contribuição para os jovens pesquisadores e para nós pesquisadores já com certa maturidade, mas que sempre precisamos estar atualizados para avaliar, produzir e consumir pesquisa, tá? Você colocou pontos importantíssimos na sua aula. Enquanto editor associado de um periódico importante brasileiro, eu gostaria de dizer que eu perco a maior parte do meu tempo buscando, fazendo a busca, né? Se já teve algo publicado sobre aquele tema em revistas nacionais e internacionais.
ou se é uma revisão de escopo, uma revisão da integrativa ou uma revisão da literatura. Então, Karina, eu perco muito tempo, e acredito que os outros editores também, e muitos artigos são recusados porque já tem trabalhos publicados. Então, aquilo que você falou, primeiro faz uma grande varredura sobre o que já tem publicado sobre aquele tema. Às vezes já tem a revisão de escopo, já tem a revisão de literatura ou a revisão sistemática com meta-análise. Então, isso é um ponto importantíssimo que você colocou. Outra questão é o uso apropriado das ferramentas para cada tipo de método. Então, esse também é um motivo de recusa dos artigos, tá? Se tem ferramenta específica para cada determinado método, elas têm que ser utilizadas apropriadamente. Outra questão também que tem levado à recusa é a questão do registro, né? Então, isso também hoje tem constituído uma questão importante para o filtro dos registros. E uma coisa, Karina, que eu queria colocar e que você colocou, mas eu queria que você reforçasse um pouquinho, é a introdução de uma revisão, seja de escopo, seja integrativa ou seja sistemática. Porque naquele capítulo 11 que você disse, eu traduzi ele inteiro e eu estou consumindo ele exaustivamente, diz que na introdução, a estratégia que utilizada, né, se é pico, peco, picos, aqueles elementos, eles devem aparecer na introdução. Você poderia abordar um pouquinho melhor essa questão, Karina, para nós? Muito obrigada e, mais uma vez, parabéns pela excelente palestra. Obrigada, viu, Lucinha? Valeu, obrigada aí pelo teu comentário. Então, você sabe que eu tenho feito, inclusive, eu tenho recebido pareceres para fazer da revista da Joana Brix. Então, toda vez que eu vou fazer, eu mergulho ali naqueles capítulos, porque realmente é muita densidade. Então, vamos lá. O que significa isso? O que eles querem numa introdução? Se você está trabalhando os elementos da tua estratégia pico, ele tem que aparecer lá. Então, a tua população de interesse tem que estar descrita. A intervenção, se de repente no método você traz a tua intervenção, mas você não trouxe nada, você não contextualizou na tua introdução, aí isso é um motivo de voltar para ser revisado. Então, a introdução, ela vai trazer um jeito, de uma maneira geral e abrangente, aquilo que você quer aprofundar na tua metodologia. Então, vamos lá. Às vezes, você vai ter que trazer dentro da sua introdução uma definição, né? Essa definição, ela vai ser importante para o autor, para o leitor entender aquele estudo que vai ser trazido. Então, dentro da introdução, os elementos da Pico têm que ser trazidos de uma maneira assim, olha, definições, né? Estudos já produzidos naquela temática. Na introdução tem que trazer, tem revisão já produzida sobre aquele assunto? Às vezes vai ter revisões parecidas com a tua, mas a tua tem um diferencial. Então, na introdução você tem que trazer isso, ó, você vai trazer aquelas, ó, mas o diferencial da minha é esse. Então, realmente, isso é muito importante que você trouxe, viu, Lucinha? Obrigada por ter trazido. A gente aprofundar, né? O que tem que ter em cada parte, né, do manuscrito é muito relevante. E quando você trouxe, né, em relação às métodos, eu me lembrei de uma coisa que eu acho que é legal trazer para vocês, né? Se eu não me engano, está até no material da Joana Brix, ou do livro da Cochrane, eu não sei. Porque às vezes a gente quer buscar um determinado assunto e a gente não sabe exatamente o que tem sobre esse assunto. Então, pode ser interessante eu começar por uma revisão de escopo. Porque a revisão de escopo é um método abrangente, não tem qualidade. Eu posso fazer uma revisão de escopo daquele tema que me interessa. Tá? E a partir dessa revisão de escopo, eu vou conseguir afunilar para um tema mais específico para eu fazer uma revisão sistemática. Então, vejam que uma revisão de escopo, ela pode trazer insights, inclusive, para você fazer a tua revisão sistemática. Então, eu acho que isso é muito legal de vocês pensarem, tá? Mas, gente, pelo amor de Deus, não façam coisas que já estão produzidas, porque já temos na literatura já tem muita repetição de coisa, né? Então a gente precisa realmente trazer aquilo que é novo para agregar novas coisas para a gente. Lucinha, obrigada, que bom te ver, viu? Aprendi muito hoje, viu, Karina? Muito. Ah, Lucinha, obrigada, viu?
Acho que é isso, gente. So far, so good. Obrigada pela presença de todo mundo. A Lilian colocou aqui meu e-mail. Assim, às vezes a gente está meio sobrecarregado de coisa, né? Cheio de coisa para fazer, mas assim, o que eu puder colaborar, gente, eu fico aí à disposição, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada, Ká. Lembrando que em breve a sua palestra estará disponível no YouTube da escola, para quem quiser rever, eu acho que é sempre uma boa, né? Depois fica lá para toda vez que tiver dúvida, a gente poder fazer esse resgate, certo? Então, eu acho que se não tem mais nenhuma pergunta, nós podemos encerrar o encontro. Tem um monte de gente que vai para a aula agora, uns presenciais, outros online, né? A Renata Karina entrou aí, você quer falar alguma coisa? Agradecer mais uma vez a Karina, foi excelente, eu consegui acompanhar no carro, ouvindo, porque eu tive que levar minha filha na escola, né, ossos do ofício, e dizer, e convidar também, agradecer o pessoal e convidar para as próximas palestras, nós já estamos programando e já está sendo divulgado aí no site, no site e também no Comunique.